Olá, amigos. Olá. Quem tá entrando aí? Olá, amigos. Boa noite. Hoje essa live vai ser bem especial, viu? Olá. Deixa eu convidar aqui logo a doutora Mariana, nossa convidada especial. Deixa eu convidar aqui a doutora Mariana. Olha, Prodigues. Vamos ver como é que eu faço aqui para convidar a doutora Mariana. Vamos lá, gente. Olá, quem tá entrando aí na nossa live de hoje. Eu tô com a marca de máscara aqui, que eu acabei de tirar minha máscara, gente. Quem está entrando aqui, boa noite. Tô tentando convidar a nossa. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos ver como é que eu faço aqui, gente. Pronto. Pronto. Já estou convidando a doutora Mariana. Boa noite a todos. Ei, doutora Mariana. Tudo bem, Tudo bem? querida? Eu estou Tudo e muito você? longe de você hoje, viu? Sério, onde você Eu estou tá? na Bahia, doutora Mariana. Uau! É, Você foi ver a sua parente, é, né? Que tava, é, tava adoecida, né? exatamente. A gente está aqui Tá longe mesmo. numa espera bem difícil, mas tá um frio aqui, minha cidade, Vitória da Conquista. Alô, pessoal de Vitória da Conquista que tá entrando aí. Aqui tá um frio danado, tá igual São Paulo quase, viu? Não, igual São Paulo não tá, porque eu sei que São Paulo tá muito Tá frio, gelado. né, doutora Mariana? Gente, boa Tá muito noite. gelado. Quem está entrando aí? Ariane, Saulo, Josi Cafezeiro, que eu já vi aqui. Edson. Doutora Mariana, querida, só gratidão. Para nós é uma honra, mais uma vez, ter você aqui num momento tão significativo, não é? E eu vou até apresentar aqui o significado deste mês de agosto. Mas eu quero agradecer muito, você é uma parceira tão, é, tão disponível, né, do nosso trabalho de combate ao abuso e violência infantil. Você é sempre tão é, comprometida, não é, com esta bandeira, com esta causa, né? Já estivemos juntas em programas em programa de TV, você já fez palestras a nosso convite, e sei que é uma pessoa, uma grande profissional com quem a gente pode contar. Então, doutora Mariana, a primeira palavra é de gratidão. Bem-vinda à nossa live. Eu estou aqui na Bahia por causa da minha avó, a avó Maria, que está agora vivendo um momento bem difícil da sua saúde. Vou até pedir a todos que estão entrando aqui, aqueles que têm fé, que, né, fazem as suas orações, lembrem-se da avó Maria, minha amada avó, que está numa situação muito difícil. Eu estou aqui para acompanhá-la. A gente esperava fazer essa live hoje, diretamente de São Paulo, onde a doutora Mariana vive e onde eu vivo também. Mas a vida é muito surpreendente mesmo, não é? E hoje a gente está fazendo a live aqui da minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia. Tem gente de Vitória da Conquista, pelo menos Josi Cafezeiro é daqui da minha cidade também, está com a gente aqui na live. Eu quero agradecer a todos, não é? Deixa eu ver aqui. Marli Armani,
ela é ex-conselheira tutelar, hoje ela capacita conselheiros tutelares, doutora Mariana. Uma mulher extraordinária, também já fizemos uma live juntas. Marli Armani tá aqui com a gente, Carlos, Matheus Cardoso, Edu Bezerra. Gente, bem-vindos todos à nossa live. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma grande especialista no tema que nós vamos tratar nessa noite. Agradecendo muito a doutora Mariana pela sua disposição de estar conosco. Eu estou tentando aqui, doutora Mariana, abrir seu currículo, que é extraordinário, e eu faço questão absoluta que as pessoas conheçam, porque eu sei que você, para poder obter essas titulações, não é simples, não é fácil, né? E eu quero reconhecer aqui a sua importância. E agora eu estou tentando, pronto, acho que vou conseguir agora. Estou tentando aqui abrir o currículo, gente, da doutora Mariana. E eu acho que eu vou conseguir. Está aqui no outro computador. Aqui. Eu estou sem minha estrutura aqui, doutora Mariana. Então, Imagino. Gente, vamos lá. A doutora Mariana é médica, tá? Doutora Mariana Ferreira. Ela é graduada em medicina pela Universidade de Marília, pós-graduada pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em medicina legal e perícia médica. Ela é especialista em sexualidade humana, é especialista em medicina do trabalho, é especialista em bioética, é especialista em medicina do tráfego. Ela tem o título de especialista em medicina legal e perícia médica pela Associação Brasileira de Medicina Legal. É professora concursada pela Academia de Polícia de São Paulo. Ela é professora de Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes. Médica legista com atuação exclusiva em sexologia forense. Também participa do programa Bem Me Quer São Paulo. Certamente ela vai falar um pouco sobre as participações que ela tem em ações concretas, né, de defesa de pessoas vulneráveis. Eu vou deixar que ela fale melhor sobre isso. Ela é sexóloga criminal com atuação em violência sexual e transtornos psiquiátricos. A doutora Mariana também ela também fez um aprimoramento em psiquiatria clínica pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é componente da equipe Helix Cursos Técnicos e é idealizadora e responsável pelo curso de sexologia forense. A doutora Mariana também é sexologia forense, crimes sexuais e transtornos da sexualidade. E a doutora Mariana também é fundadora do Prodigues. Eu vou deixar que ela fale do Prodigues. Prodignidade sexual. Já estou adiantando o significado do projeto, que ela foi fundadora e idealizadora. Prodigues, inclusive, o painel que a doutora Mariana tem ao fundo dela, não é? Acho que não sei quantos conseguem ver. O painel é Prodigues, que é este movimento, esta organização, esse projeto em favor da dignidade sexual, que foi idealizado e fundado pela doutora Mariana. E ela vai falar um pouco mais sobre o trabalho dela. Hoje, nós estamos aqui para abordar um tema da maior relevância, da maior urgência. É um tema solene, gente. Não é porque eu tenho um filho pequeno, não é porque tantas pessoas que estão aqui também têm filhos pequenos, que a gente se compromete com este assunto. É porque, afinal de contas, nós estamos falando de indivíduos em formação ainda. Indivíduos completamente despreparados
inclusive para identificar a própria violência que sofrem. É a coisa mais injusta do mundo. Não é porque o indivíduo que já se formou, não é o indivíduo mais em formação, ele tem muito mais condição de identificar que está sendo vítima de abuso, que está sendo vítima de violência. Essa semana, a gente passou, doutora Mariana, eu vou falar disso agora, o final de semana inteiro, não é, fazendo eventos por todo o estado de São Paulo, da campanha Quebrando o Silêncio, que você conhece, não é? Então, nós estamos falando de indivíduos em formação absolutamente vulneráveis, absolutamente incapazes de identificar a própria violência e abuso que sofrem. Não é porque são envolvidos com um discurso ou ameaçador, não é? Ou um discurso de recompensas, com altas habilidades por parte desses indivíduos abusadores. E a criança não entende nada. Eu falo com dor no coração, doutora Mariana, porque é muito injusto. Você sabe, não é que no final de semana passado, eu encaminhei para você um caso de uma criança de 3 anos de idade, uma criança de 3 anos de idade usando fralda. Usando fralda. Envolvido num processo de abuso sexual. Nós não podemos nos calar, é o mínimo que nós podemos fazer. O mínimo que nós podemos fazer é não nos calar. Eu não vou me calar. Ontem, doutora Mariana, nós estávamos numa live, essa foi muito especial também, porque é uma preocupação que eu tenho, não é? Com respeito ao abuso e violência dirigido a pessoas com deficiência. E eu vejo, a gente fala tão pouco do abuso e da violência contra a pessoa com deficiência, não é? Que nós não temos quase números no Brasil, gente. Só a partir de 2011, o Disque 100 começou a registrar denúncias de abuso e violência contra a pessoa com deficiência. E a gente sabe que há uma subnotificação altíssima. Então, nós estamos falando de grupos de pessoas que não têm condição de reagir ou que perderam a condição de reagir. E esses precisam da nossa voz, precisam do nosso compromisso, precisam do nosso trabalho. Eu sou advogada, a doutora Mariana é médica, mas quantos profissionais de outras áreas do conhecimento humano podem compartilhar um pouco do que podem fazer por essas pessoas? Não é? Então, essa live é para a gente entender melhor. Nós temos aqui hoje, para quem está entrando agora, nós temos aqui, na minha avaliação, não é? Se não a maior, uma das maiores especialistas do estado de São Paulo e do Brasil no tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é abuso infantil. Doutora Mariana é médica, sexóloga, não é? Ela é fundadora do projeto Prodignidade Sexual, Prodigues. Doutora Mariana, eu fico muito honrada e agradecida com a sua presença e fico até exaltada para falar desse assunto, porque a gente que atende, que põe a mão na massa, não é? Isso tira um pouquinho a gente do sério, né? Então eu quero agora franquear a palavra para que você possa falar boa noite para todos. E se você quiser, doutora Mariana, por favor, nos fale mais um pouquinho sobre quem é a doutora Mariana e o que está fazendo no estado de São Paulo, não só em favor de outras vítimas de violência sexual, mas especialmente sobre o tema dessa noite, que é o abuso infantil. Com vocês agora, então, a doutora Mariana, que vai se apresentar um pouco melhor para todos. Nós estamos com uma das maiores especialistas desse país em abuso sexual, que é um tema urgente e solene. Doutora Mariana. Obrigada, doutora Damares. Eu que agradeço o convite. Para mim, eu fico lisonjeada mesmo em poder participar dessa live, né, com a doutora.
Recebi o convite com muita alegria, é um tema que eu tenho trabalhado muito nos últimos meses. A pandemia, ela trouxe essa ferramenta nova de trabalho para a gente. As pessoas falam, nossa, Mariana, mas você está trabalhando muito. Eu falei, não estou trabalhando muito, na verdade é que agora a gente publica nas redes sociais o que a gente está fazendo, mas essa é a nossa rotina, né? Essa é a minha rotina de trabalho. Então, como, né, bem a doutora Damares falou, eu sou médica aqui na cidade de São Paulo, eu trabalho com violência sexual há 10 anos. Eu faço parte da equipe de médicas da cidade que atendem violência sexual, né, médicas legistas, sou uma das médicas da equipe, e, né, nessa minha rotina de atendimento às vítimas de violência, nasceu a necessidade de contribuir de uma forma que fosse além do trabalho pericial. Eu queria, porque eu estava um pouco cansada de só receber as vítimas e periciar, receber, periciar, e aquilo ficava meio que incompleto para mim. E são milhares de vítimas, né? Nesses 10 anos, infelizmente, são milhares de vítimas, e a maioria delas são crianças e adolescentes, como em todas as estatísticas que nós temos conhecimento. E aí que nasceu a ideia de criar uma ação de prevenção, né? Prodigues nasceu do termo pró-dignidade sexual, mesmo por causa dos crimes contra a dignidade sexual. Então, o meu pensamento foi, eu quero trabalhar com algo que seja relacionado à minha área, mas trazendo prevenção mesmo, identificação e prevenção. E na época eu lembro que eu dei uma aula na faculdade, uma aula teste, né, um piloto. Vamos montar um material, vamos ver se funciona. E foi um espetáculo. Eu lembro que de cara as alunas, nossa, você vai na minha igreja? Você vai, né, na minha escola? Você vai mesmo? Eu falei assim, eu vou, né? Se me chamarem, eu estou indo. E foi quando tudo começou. Não é uma ONG, não é uma instituição, não é nada formalizado assim no sentido, né, oficial, é só um trabalho voluntário, é um movimento mesmo, né, que eu faço, que eu me disponibilizei a fazer, como eu estou fazendo aqui com vocês agora. Só estou conversando, fornecendo ferramentas de prevenção e identificação. Então, Prodigues é isso, é um trabalho voluntário que eu realizo, porque eu tenho certeza que a prevenção é o único caminho, a educação é o único caminho quando se trata de violência sexual infantil. Eu, né, recebendo tantas vítimas, muitas delas com o mesmo relato, o mesmo discurso, né, o mesmo roteiro do início, da manutenção, do final do abuso, eu falei, opa, né, parece que a gente tem um padrão aí de comportamento desses agressores, tem um padrão né, de sofrimento dessas vítimas, então é com isso que eu vou trabalhar. Então, o Prodigues nasceu disso e graças a Deus, hoje eu conheço o Brasil inteiro praticamente por causa dele, né, as pessoas me levam para os estados, me levam para as cidades mais, né, que eu nunca imaginei estar, né, Salvador é uma cidade linda, uma delas que me recebeu com muito carinho, que me levou, né, para levar prevenção. Então, esse trabalho do Prodigues eu tenho muito orgulho, né, que é o que me mantém, eu costumo dizer, quando a gente trabalha com violência, o que nos mantém, a gente tem que achar uma válvula de escape, porque a violência ela é muito dolorosa. Né? Não é porque trabalhamos com violência que somos insensíveis. Nós nos sensibilizamos, nos chocamos e sentimos a dor do outro, sim, né, independente da carreira, da profissão, e achar uma válvula de escape, que foi o que aconteceu comigo, porque falar, ensinar e compartilhar me alivia bastante em relação né, a essa carga da violência do cotidiano. E quero agradecer todo mundo que se disponibilizou a estar aqui com a gente hoje, nessa segunda-feira fria, doando o seu tempo, né, sua atenção, que é o que as pessoas têm de mais, né, precioso, né, ultimamente. Então, quero agradecer e fico à disposição. Vi que o Francilei está aí. Boa noite, Francilei, que tem feito vários convites também. Então, eu fico à disposição da doutora, né, para a gente tentar, né, direcionar esse tema para que a gente possa aproveitar bem. Claro. Doutora Mariana, eu não posso deixar de registrar aqui
porque a gente tem tanto compromisso com voluntariado, né? Você faz um trabalho voluntário extraordinário. Eu sou uma testemunha muito ocular do seu trabalho e da sua disposição. A doutora Mariana, ela é uma pessoa disposta a colaborar. Certamente ela só vai dizer que não faz uma palestra ou que não, enfim, participa de um evento se ela tiver outra agenda no horário, se ela tiver um compromisso no horário, senão ela vai colaborar. E ela faz tudo voluntariamente. E eu acho extraordinário o Prodigues, ela acabou de explicar, Prodigues não é uma entidade formalmente constituída. Não é? Mas Prodigues é um movimento voluntário. Gente, o voluntariado é a força transformadora da sociedade. Doutora Mariana, eu apoio um movimento de voluntários, a Abrave você conhece, não é? Que é o Movimento de Brasileiros Voluntários de São Paulo. Nós já conectamos mais de 200 profissionais, não é? Da psicologia, da nutrição, não é? Preparadores físicos, da fonoaudiologia, profissionais que falam, não, eu quero. Ontem foi tão interessante, eu recebi um WhatsApp de uma psicóloga que eu conheço, e ela assistiu os nossos eventos, que eu vou falar agora do final de semana, e ela falou, Damares, eu quero contribuir, de que forma eu faço parte? Eu posso fazer parte de um movimento voluntário. Eu falei, vem pra cá, porque assim, a gente quer gente, né? E aí, de ontem para hoje, eu atendi 2 casos de violência contra a mulher, e uma das vítimas, ela precisa urgentemente de um atendimento psicológico, né? E aí eu pensei imediatamente nela, que ontem falou, eu quero trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Não é? Eu me preparei para isso e eu quero ser uma voluntária. Então, já conectou. Atendi uma vítima de ontem para hoje que precisa de um atendimento psicológico, não é? E tem uma psicóloga que ontem falou, não, eu quero colaborar. Então, a gente, doutora Marina, a gente está se conectando, montando uma rede, não é? Trabalhar em rede é a coisa mais produtiva que existe. Né? Trabalhar sozinho é muito difícil. Eu, por alguns anos, fiz um trabalho meio que solitário, não é? Mas hoje, e não porque eu quisesse, é porque a gente demora um pouquinho para se conectar a outras pessoas que estão também com vontade de trabalhar, mas quando a gente se conecta e forma rede, aí é extraordinário, porque chega um problema, você já encaminha, não é, para alguém que está ali participando voluntariamente. Então, assim, eu queria cumprimentar você também por isso, né? Também por isso. Para quem está entrando aqui agora, nós estamos com uma das maiores especialistas do Brasil, médica sexóloga. Ela acabou de apresentar, não é, o projeto que ela é idealizadora e fundadora, o Prodigues, que é Prodignidade Sexual. A doutora Mariana é médica, perita sexual, ela atende de forma cotidiana vítimas de abuso sexual. E hoje a gente vai falar um pouquinho do abuso sexual infantil. Doutora Mariana, para eu te fazer uma primeira pergunta, para a gente poder desenvolver aqui o nosso tema, esse final de semana todo, a gente enfatizou a campanha Quebrando o Silêncio. A campanha Quebrando o Silêncio é uma campanha da Igreja Adventista, mas é uma campanha de utilidade pública. Ela completou 18 anos nesse ano. Ela é mundial, mas ela acontece com muito mais força na América do Sul e aqui no Brasil, principalmente. E essa campanha, o dia de ênfase da campanha é o 4º sábado do mês de agosto. Como eu participo, me envolvo, apoio, não é? E trabalho com a campanha há mais de uma década, quando eu me elegi deputada, o meu sonho, assim, primeiro, era propor o meu primeiro projeto de lei instituindo o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio no calendário oficial do Estado de São Paulo. Para que essa data ela fosse parte, não é, de outras datas
que tem tanta visibilidade no calendário de São Paulo, algumas são comemorativas, não é? Outras são para enfatizar algum problema social, para chamar atenção, para conscientizar. Eu falei, gente, a campanha Quebrando Silêncio tem que entrar para o calendário de São Paulo. E foi, de fato, meu primeiro projeto de lei. Ele foi aprovado, foi sancionado pelo governador em outubro do ano passado, num ato solene no Palácio dos Bandeirantes. Eu estava igual uma criança, doutora Mariana. É a Lei 17.186, e esse é o primeiro ano em que a gente trabalha a campanha Quebrando Silêncio como sendo já lei no estado de São Paulo, no calendário oficial do estado de São Paulo. Então, nós fizemos muitas lives. E não foi só no estado de São Paulo, fizemos lives pelo Brasil. A campanha deste ano, ela enfatiza o feminicídio. Né? A cada ano, a campanha Quebrando Silêncio enfatiza algum grupo especial da sociedade que é vítima de abuso e violência. Mas a revista, ela sempre retoma os outros temas, do abuso infantil, da pornografia, não é? Da exploração sexual, enfim. Então, também é parte da campanha Quebrando Silêncio, e é o mês da campanha Quebrando Silêncio, mês de agosto, o tema do abuso infantil. Doutora Mariana, eu queria a primeira pergunta, só para a gente entender um pouco essa dinâmica, não é? Por quê? Por que que as crianças têm tanta dificuldade para relatar? Por que elas têm tanta dificuldade para identificar que estão sendo vítimas de abuso e de violência? Essa é uma pergunta muito importante e remete a uma expressão, né, a um questionamento que eu acho muito cruel, que a maioria das pessoas faz, às vezes até, né, automaticamente, que é: por que não falou antes? Por que só está falando agora? Né? É um pré-julgamento tão cruel em relação à violência sexual infantil, que isso demonstra o quanto essa pessoa que está perguntando isso não tem a mínima ideia do que se trate, né? Essa modalidade de violência. A violência sexual infantil é a violência mais perversa que nós conhecemos, né? Essencialmente porque trata-se de um vulnerável, né? Uma criança. Por que ela tem dificuldade de identificar, ela tem dificuldade de relatar? Basta a gente tentar entender em que contexto isso está acontecendo. Na maioria maciça dos casos, isso acontece dentro de casa. E esses abusos, essas violências, elas são realizadas principalmente por familiares, né, familiares do núcleo, né, da família nuclear ou outros familiares, e por conhecidos, né, por indivíduos conhecidos. Amigão do papai, amigão da mamãe. Então, são pessoas próximas. Né? E para a criança entender o que está acontecendo com ela precisa receber informação. Não dá para a gente cobrar, né? Eu acho muito interessante, as pessoas cobram uma conduta dessa criança, né? Uma atitude dessa criança em revelar o abuso, sendo que ela nunca recebeu nenhum tipo de informação a respeito. Né? Ninguém ensinou para ela que ela tem um corpo que é dela, né? Ninguém ensinou para ela que no corpinho dela tem partes íntimas e que essas partes íntimas podem ser tocadas em algumas situações, em outras não pode ser tocada. Né? Não se brinca com genitália, né? Não se brinca com parte íntima de criança, não se faz carinho em parte íntima de criança, não se faz jogos e brincadeiras com, né, parte íntima e nem cócegas. Por que eu estou usando essas expressões? Porque essas são as expressões que o abusador usa. Quando ele tem acesso à parte íntima da criança, ele justifica esse contato físico dizendo para a criança que isso é carinho, que isso é brincadeira, que isso é cócega. Então a criança, se ela não recebeu nenhuma informação prévia, né, nem da família, nem da escola, e é importante ressaltar que essa responsabilidade a gente não pode delegar para as escolas, a responsabilidade dessa informação primordial tem que ser de casa, né, dessa autoproteção tem que vir de casa.
a criança ela não consegue, ela não tem maturidade, ela não tem o conceito e o conteúdo da sexualidade. Nós adquirimos o conceito de sexualidade e o entendimento da sexualidade quando entramos na adolescência. Por isso que muitas vítimas só revelam o abuso na adolescência, que é quando ela percebe, opa, aquilo não era normal, aquilo não era carinho, aquilo não era brincadeira, aquilo era sexo. Só que essa vítima só consegue identificar o que aconteceu quando ela recebe o conteúdo a respeito da sexualidade na fase da adolescência, e muitas vezes de uma forma equivocada, nem sempre é de uma fonte confiável, né? Porque a adolescente acaba recebendo informação de sexualidade pelas redes sociais, pela internet, pelos amigos, né? Porque as famílias têm muita dificuldade de falar sobre o tema com as crianças e com os adolescentes. Só que eu sempre digo, se você não fala com a tua criança que ela tem um corpo, que o corpo tem uma parte íntima e que ele pode ser tocado, pode, mas em algumas situações. Também porque não adianta, doutora Damares, você falar para uma criança, olha, ninguém pode pôr a mão aí. Como é que a tia da escola vai ajudar a limpar? Porque hoje, a nossa realidade, as crianças estão na escola desde muito cedo. O desfraude acontece nas escolas. Né? Se ninguém pode pôr a mão aqui, mamãe falou que ninguém pode pôr a mão aqui, mas a tia da escola limpou meu bumbum, passou o lencinho, né, na minha vulva, né, que tem os apelidinhos, né? Passou o lencinho, então ela pôs a mão. A criança não tem ideia do que você está querendo dizer com isso. Então não adianta só falar não pode pôr a mão. Tem que falar em que situações isso não pode acontecer. Então ninguém pode brincar, ninguém pode fazer carinho, ninguém pode fazer coceguinha. Então a gente tem que trazer esses exemplos para a criança, consiga diferenciar. Pode limpar o bumbum? O vovô, quando vai ficar na casa do vovô e da vovó, e o vovô vai ajudar a limpar o bumbum, o vovô pode limpar o bumbum? Pode, porque ele está ajudando no cuidado. E na hora que for na pediatra, na médica, ela pode pegar no meu piu-piu, mamãe? Pode, porque ela está examinando. Então, a criança tem que receber essa informação. Então, é muito cruel quando a gente cobra, né, esse conhecimento que não foi dado para essa criança, ela não tem maturidade para entender. E muitas também, às vezes, né, que é padrão desse tipo de violência, elas sofrem com ameaças. Não tanto por entendimento, mas às vezes por resistência. Que a criança ela tem duas percepções principais do contato físico com o outro, dependendo da faixa etária. Uma das percepções é o carinho, e a segunda percepção é o dodói. Os abusadores, eles têm preferência, esses abusadores domiciliares, eles têm preferência por práticas sexuais menos invasivas, que são os toques corporais, as masturbações, né, fricção de objetos, sexo oral. Então, são práticas sexuais que elas não causam dor, não causam o dodói, diferente das penetrações, que causam os dodói. Então, a criança, enquanto está nessa fase que não identificou o dodói, ela não tem tanta resistência. Agora, quando começam os dodóis, ela não quer mais, né? E acabam tendo lesões genitais, dores, e pela resistência pode se remeter a comentar com alguém. Então, eles sempre se asseguram de que ela não conte. Então, quando ele percebe que existe uma possibilidade que isso seja revelado, começam as ameaças, né? Se você contar, eu vou matar a mamãe, que é a principal delas. O que eu mais escuto de ameaças no ranking é vou matar a mamãe. Em segundo lugar, se você contar, ninguém vai acreditar em você, você vai apanhar porque você é uma mentirosa, né? E também tem as ameaças de fazer com os irmãos mais novos. Se você não permitir que eu faça isso com você, eu vou começar a fazer com o pequeno. E o maior tem um instinto de proteção em relação ao pequeno. Então, ele acaba se submetendo para poupar o pequeno. Então, existe tanta coisa acontecendo com essa criança, é tanto terror, né, esses abusos. Também tem a questão do não entendimento e dos privilégios. Muitas crianças, naquele ambiente, é o único ambiente de afeto, né, deturpado que ela conhece, existe um privilégio das que estão sendo abusadas. Então,
Alguns casos, essa vítima ganha presentes, mais presentes do que as outras. Esse abusador fala, olha, você é a minha preferida, você é especial para mim. Né? Então, tudo isso é criado para manter a criança no abuso. Então, é muito importante que a gente não julgue essas crianças e não cobre uma revelação. Ai, por que só teve coragem de contar agora? Coragem também é um termo que eu tenho muito cuidado para utilizar. Na verdade, quando uma vítima ela revela, ela está se sentindo segura, né? Ela chegou num ponto que ela tem segurança para denunciar, não coragem, porque a coragem remete muito àquela coisa da responsabilidade da vítima. Olha, você precisa ser corajosa, como se isso fosse possível num ambiente como esse, né? É mais um atributo que ela tem que ter, né? E não o outro que deu segurança para que ela revele. Na verdade, ela precisa da segurança do meio, né? Da rede de apoio dela para que ela consiga revelar. Mas, principalmente isso, doutora Damares, ela não consegue identificar por essas razões. É por isso que é tão importante a gente estar aqui falando hoje sobre esse tema, né, alertando aos cuidadores para que dê informação para essa criança, informação de qualidade, tá? Porque também a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que estão fornecidas e de uma maneira bem, né, equivocada, né? Existem materiais ótimos, super sérios, né, que são produzidos por profissionais especializados que ajudam mesmo, né, no entendimento. E as pessoas sempre me perguntam, mas quando que eu começo a falar com a minha criança? Quando a criança começa a desenvolver a linguagem. Né? Aproveita aquela fase da escola em que ela está aprendendo as partes do corpo, não tem? Até que elas cantam aquela musiquinha, né? Da cabeça, ombro, joelho e pé. Começa aí, né? Já aproveita esse momento, já introduz a parte íntima. Ai, mas eu não me sinto à vontade. Então busca alguém que possa fazer isso com você. Às vezes você tem uma irmã aí que é muito mais, né, desenvolta, ou uma psicóloga, vocês podem buscar profissionais também para ajudar. Doutora Mariana, você falando aí, já tem tanta coisa que eu queria perguntar. Vamos ver se o tempo nos permite. Se não permitir, a gente faz outra live. Você mencionou aí a questão da adequação da linguagem. Eu falo muito sobre isso também, e eu acho super importante, não é? Que sejam introduzidos conteúdos sistemáticos nas escolas. É super importante os pais, os cuidadores, não é? Enfim, outros que se relacionam com aquela criança. É super importante que você comece a ensinar para a criança o valor do seu corpo, não é? O quanto ele é precioso, não é? E que ninguém pode tocar. E você falou divinamente bem. Claro, né? Limpar o bumbum, dar o banho, são coisas diferentes, não é? De outras espécies de toque. Bem, então, mas eu sinto falta, doutora Mariana, eu acho que isso vai ter que ser imperioso. É imperioso que no Brasil sejam introduzidos conteúdos intencionais nas escolas. Não é simplesmente eventuais. Porque eu percebo que a gente fala desse assunto de forma muito eventual, né? Até porque existe muita estigmatização, né? Não pode falar sobre esse assunto com a criança, né? E todo mundo fica receoso de tratar desse tema do abuso sexual. Eu estou defendendo exatamente o contrário. A gente precisa começar a falar com a criança. Porque se a criança... Meu filho, por exemplo, eu gosto muito de contar isso. O meu filho, até porque me acompanha em palestras e porque também ele me ajuda, eu preparei ele para falar um pouquinho para crianças. Então, ele já aprendeu muita coisa, não é? As abordagens perigosas na rede social, ele sabe de tudo, nas salas de bate-papo, com quem você está conversando, na internet, na escola, onde é o melhor lugar para o computador ficar, porque os pais veem, não é? Nunca forneça seu endereço, jamais, né? Seus dados pessoais, a escola que você estuda, uma série de coisas, porque a gente sabe que o abuso sexual, ele acontece
em grande parte, não é, é promovido por pessoas próximas à criança, em grande parte, não é? É o vizinho, é o parente que frequenta a casa, é o namorado da mãe, é o padrasto, é o avô emprestado, né? Enfim, é onde a criança vai passar o fim de semana, é na casa do amiguinho. Mas a gente sabe que existem outras organizações muito mais estruturadas para abusar ou explorar, porque existe uma diferença, né? O abuso sexual de uma criança é para satisfação da sua própria lascívia, não é? O abuso é para satisfação do prazer do abusador, não é? A exploração tem fins comerciais, tem fins lucrativos, né? Explorar, né? É filmar para vender, não é? É armazenar conteúdos pornográficos com crianças, não é? Enfim, é aliciar crianças, não é? É mediar o abuso sexual. Tem várias formas de exploração sexual da criança e do adolescente. Mas eu falei tudo isso para dizer da importância do que você acabou de falar. A criança não vai identificar que está sendo abusada se ela não souber que aquilo é abuso. Ela precisa ser. E tudo passa pela educação. Eu concordo 100% com você. Nós não vamos transformar essa realidade tão cruel, dolorosa, triste, se não passar pela educação de pessoas. E aí a gente está falando de educar criança e adolescente, mas a gente está falando de educar também o cuidador, de educar também o professor, de educar também os pais. E aí eu quero ir para uma outra pergunta. Não é? Quando existe a suspeita, tá? Depois eu vou para uma terceira, que a gente vai falar dos sintomas que a criança costuma apresentar. Claro que pode variar, mas tem aqueles mais identificáveis, né? Mas a primeira pergunta não é essa. A segunda não é essa, tá? A segunda é assim. Quando existe suspeita, o professor suspeitou que aquela criança pode estar sendo vítima de abuso sexual na sua casa. O pai e a mãe suspeitaram que aquela criança pode estar sendo vítima de abuso sexual. Ou então um dos pais, que às vezes é um dos pais que abusa. Não é? Ou qualquer outro indivíduo que cuida de crianças, ele suspeita que ela está sendo vítima de abuso. Qual é a melhor forma de abordar essa criança para obter? Eu vou chamar aqui, não é uma palavra própria para a gente usar para uma criança, mas só para ficar bem claro. Para a gente obter a confissão da criança. Não é confissão, porque você confessa uma coisa que você tem consciência que você está fazendo. Mas para que você obtenha a confirmação. Pronto, a palavra melhor é essa. Para que você obtenha, extraia da criança a confirmação da suspeita de que ela está sendo abusada sexualmente. Existe uma forma mais adequada de abordagem, não é, para criar esse ambiente seguro para a criança contar? Tem uma abordagem mais adequada, doutora Mariana? Então, não, já adianto que não é uma tarefa fácil, né? Mas, assim, diante da suspeita, tem que investigar. De que forma acontece essa investigação? Né? Seja em casa, ou seja como profissional da saúde mental, ou seja através de uma investigação oficial, enfim. Mas é importante que não fique só nessa ideia da suspeita, tem que ir além. Né? Não pode ficar só no eu acho. Eu acho, mas talvez não seja. Não, tem que ir além. Se escolher conversar diretamente com a criança, tem que primeiro conhecer essa criança e saber se você tem um bom relacionamento com essa criança, se você tem um vínculo de confiança com ela, se ela costuma contar coisas para você, né? Porque às vezes o vínculo de confiança é com outro adulto. Às vezes é com a avó, às vezes com a tia. Sempre tem um adulto que essa criança sente mais à vontade. Tem que ser num ambiente tranquilo, onde não tem interrupções. Então, separa, né, uma sala, um quarto. Tem que ser um local onde não tenha distrações. Não pode estar com a TV ligada, com o celular na mão.
né? Não pode ter nada que distraia. E você tem que deixar bem claro que você está ali para conversar. Então, você vai falar assim, olha, a mamãe quer conversar com você, tá? Você vai falar com a mamãe do jeitinho que você quiser, tá bom? Mas é muito importante que a gente tenha essa conversa. Outra coisa importante, não induzir respostas das crianças, porque muitas vezes nós estamos tão, né, ansiosos para obter essa confirmação que a gente acaba dando a resposta por ela. Ela tem que falar livre e espontaneamente, né? Então, é o famoso, foi o papai que pôs a mão aqui? Fala, foi o papai? Foi, né? Você está com vergonha de falar, não é verdade? Mas foi o papai, não foi? Diante de uma conduta sua, né, com essa sua postura, a criança não vai ter outra alternativa a não ser confirmar, tá? Por quê? Porque a criança, ela confirma o que o adulto fala. Porque você tem uma super autoridade por ela. Então, né, em relação a ela, então é importante que você deixe esse relato vir espontaneamente. Você pode perguntar, você falou que estava com dor aqui, né? Como que é o nome daqui, né? Porque aí você já conversou com ela sobre as partes do corpo, já ensinou as partes do corpo para ela, né? As crianças têm apelidos. Quem que pegou? Você falou que alguém pôs a mão aqui no seu pipi, que apertou o pipi. Conta para a mamãe quem foi. Você não vai dar a resposta para ela. Você só vai dar, você vai estar repetindo o que ela falou para você. Ela estava com dor no pipi, que alguém pôs a mão. Ela falou, não é para você falar por ela. Você falou que está com dor no pipi? Alguém apertou o seu pipi? Fala para a mamãe, apertou? Quem apertou? Foi o tio da escola? Foi o tio da perua? Eu vejo muito isso, né? Então é importante que a gente não dê as respostas, deixe a criança trazer espontaneamente. E saiba que às vezes não vai ser numa conversa só. Uma sequência de conversas. Às vezes, na primeira, a criança não vai querer abordar o assunto. Aquilo para ela tá doloroso, tá incomodando, ela não quer falar. Então, também você pode utilizar de desenhos. Vamos desenhar? Né? Desenha o que você quiser. E aí você pode ir avançando, né, dando direcionamentos para ela. Você falou que tá com dor no pipi. Desenha para a mamãe o que aconteceu aqui para o seu pipi tá doendo. Entendeu? Ela vai trazer, né, o que pode ter acontecido com ela. Então, uma coisa que eu vejo muito, tanto é que eu faço parte da CADEPOL, de um grupo de capacitação em depoimento especial e escuta especializada. Né? A gente capacita os profissionais para que eles consigam realizar o depoimento especial com redução de danos e sem induzir resposta. Né? E qual é o primordial disso tudo? É não ter pressa. Você não sabe, você vai começar a gravação, você vai começar o depoimento especial. Quanto tempo vai durar, professora? Né? Quanto tempo vai durar, Mariana? A gente não sabe. Eu vou conseguir tirar todas as informações que eu preciso? Também não há garantias. Talvez você não consiga. Então tem que ser aos poucos, né? Aos poucos. E quando vier, né, algum tipo de revelação em relação ao nome, quem foi, né, observar o comportamento dessa pessoa em relação à sua criança. E quando você já recebeu essa informação, o seu olhar muda, porque aí você consegue enxergar, né? Algo foi revelado para você. Então você vê aquele adulto de forma diferente, você vê a conduta dele em relação à sua criança de forma diferente. E é fundamental que a gente denuncie esses casos, porque esses abusadores não abusam de uma criança só. Né? E eles não vão parar de abusar. É aquele famoso assim, não é se eles abusarão de novo, mas sim quando eles abusarão de novo. Né? Porque esse perfil de agressor sexual, eles agridem sexualmente por uma vida toda, a não ser que eles sejam interrompidos de alguma forma. E a melhor forma de interrupção que a gente tem à disposição no momento é a denúncia. Né? A gente ainda não tem outras opções tão estabelecidas, mas a denúncia, ela coloca a luz em cima desse agressor, e a denúncia é importante porque ela acaba desencadeando no start de outras denúncias, outras vítimas se sentem seguras de denunciar também. Então, às vezes, né, que nem o caso, esses casos que a gente vê de repercussão de violência sexual, uma única denúncia desencadeia centenas de outras denúncias. Né? Então, é basicamente isso que a gente pode abordar. Não conseguiu? Procure uma psicóloga, né? Procura uma profissional. Tá muito em dúvida? Não, vou levar para uma pessoa que tem mais técnica, mas também saiba que não vai ser numa consulta só,
né? Às vezes precisam de várias consultas para sair uma informação, tá? Então é isso que eu queria dizer. Muito, gente, nós estamos aqui. Assim, eu sou suspeita para falar da doutora Mariana, que para mim é a maior especialista que nós temos a honra de ter hoje aqui na nossa live do Brasil, no tema que nós estamos tratando, abuso sexual infantil. E ela acabou de nos falar agora sobre a forma de abordagem. E eu vou extrair aqui só uma síntese do que ela falou. Não induza a resposta. Não é? Porque na ansiedade, quem está entrando aqui agora, na ansiedade de você obter a confirmação da criança, se houve ou não abuso, você acaba levando a criança a confirmar algo ou que não aconteceu, não é? Porque se você começa a pressionar a criança, dizer, foi fulano, e já declinando nomes de pessoas, não é? Você pode levá-la a confirmar algo que não aconteceu ou confirmar o nome de alguém que não foi o abusador. Não induza a resposta, não é? Crie um ambiente de segurança para que ela possa espontaneamente, né, relatar aquilo que você gostaria que relatasse. E, doutora Mariana, eu não sou especialista como você, não é? Mas recentemente atendi um caso, você sabe qual, e já era muito tarde da noite e a mãe estava nesse contexto de ansiedade, não é? De obter a confirmação. Quem foi? Mas ela já tinha o nome e ela queria, de qualquer maneira, que a criança confirmasse, não é? E eu consegui ajudá-la, não é, a criar um ambiente de segurança, porque até então as abordagens que ela havia feito, ela não conseguiu absolutamente nada. A criança ficou resistente. A criança muito pequena, mamãe, eu não quero falar sobre isso. O que eu já achei muito estranho, porque uma criança pequena demais para dizer eu não quero falar sobre isso. Uma criança muito pequena, ela fala qualquer coisa. Se você cria um ambiente adequado e a abordagem correta, ela vai falar. Não é? E aí eu falei, olha, dá um tempo, né? Dá um tempo. A sua abordagem, ela foi inadequada, ele não vai falar. Não é? E eu sugeri a ela que criasse um ambiente lúdico, assim, bem leve, de uma brincadeira, não é? Que ela se incluísse nesta brincadeira, para que a criança falasse, nossa, a mamãe também participa disso, então eu também vou participar, sabe assim? E ela conseguiu, ainda naquela noite, né? Ela conseguiu, numa brincadeira, obter a confirmação. Tanto da espécie de abuso em si, quanto a pessoa que tinha promovido o abuso. Foi super chocante, né? A mãe não dormiu mais, e nem eu, porque assim, eu fiquei acompanhando o desfecho, ela até gravou, não é, a confirmação da criança. Então, é super importante. Gente, nós estamos com a maior especialista em abuso sexual infantil, médica sexóloga, professora, não é, especializada no tema, falando sobre abuso infantil, e ela já falou duas coisas importantíssimas aqui hoje, não é? E agora falamos sobre a melhor abordagem para obter uma confirmação a respeito de uma suspeita de abuso. Como abordar essa criança e levá-la, não induzindo a resposta, mas levá-la num ambiente de segurança a contar o que aconteceu, não é? Doutora Mariana, gente, eu tô sem relógio, eu tô aqui na Bahia, tô fora do ar. Alguém pode me dizer que horas são, por favor? Porque eu tô com medo de já estar na hora da gente terminar, eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. Como é que tá o nosso tempo aí, doutora Mariana? Olha, também estou perdida, Gente, doutora alguém Damares. coloca pra Aqui gente tá coração, a gente... 20h28, não sei que horas, acho que já tá para acabar Mas eu mesmo, né? preciso fazer uma pergunta antes. A gente começou às 19, nós começamos às 19h34. Então, a gente tem até 20 Tá, e então já 34, mais ou menos. A última pergunta. Sintomas. Sintomas, ou os principais, porque o tempo está muito curto. Principais sintomas que uma criança que está sofrendo abuso sexual pode apresentar.
Então, são vários, mas assim, eu vou né, sintetizar. O importante é que você perceba que teve uma mudança brusca de comportamento dessa criança. Então, essa criança era de uma forma e, de repente, ela começou a ser de outra, né? E aí pode se refletir na questão dos comportamentos, uma criança pode se tornar agressiva, ou, ao contrário, extremamente isolada, e com medo de um tipo de pessoa ou uma pessoa em específico, né? Ela demonstrar uma rejeição. A gente pode ter os transtornos alimentares, crianças que desenvolvem uma compulsão alimentar, começam a comer, 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 ou ao contrário, para de se alimentar. A gente tem os transtornos do sono, insônia, terror noturno, redução de desenvolvimento, então a criança volta a fazer xixi na cama, a criança volta a fazer cocô na roupa numa fase que não era mais para fazer, né? Uma criança que começa a se automutilar, né? Começa a roer as unhas a ponto de arrancar pedacinhos das pontas dos dedos, isso é uma ansiedade extrema. A automutilação, aqueles cortes que elas fazem, crianças e adolescentes, principalmente na região de braço, de coxas, de abdômen, né? E esses sinais, dentre outros, né, problemas de aprendizagem, alteração de concentração, então começa a ter problema na escola, cai o rendimento. Eu sempre falo quando eu dou aula para as professoras, não existe aluno problema, existe aluno com problemas, né? Essa criança ela está causando na escola porque ela está sofrendo alguma coisa muito séria dentro de casa, muitas vezes, né? Então tem que ser investigado. E ficar de olho nesses sinais, né? Desenvolvimento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque é o caminho para o suicídio. Infelizmente, muitas crianças tiram a própria vida em decorrência dos abusos crônicos. É uma estatística horrorosa que a gente tem, né? E teve um recorde aí nos últimos anos, muitas crianças se matam porque não suportam mais a violência. Dores físicas, queixas de dor em genitália, dor para fazer xixi, dor para fazer cocô, fica prendendo, 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 né? Não quer ir por causa da dor. Sangramentos, lesões de doença sexualmente transmissível, aquelas verruguinhas, né? Aquelas alterações na genitália, tudo isso são sinais e sintomas que uma criança pode apresentar. São muitos, são variados, podem se apresentar de forma isolada ou associados, mas é importante que a gente saiba que tem esse marco, essa mudança brusca de comportamento ou aparecimento desses, né, sinais e sintomas que eu falei para você. Gente, nós recebemos aqui hoje a doutora Mariana Ferreira. Ela é uma médica sexóloga, especialista em abuso, violência sexual, faz parte do cotidiano da doutora Mariana, e ela é a idealizadora e fundadora de um movimento pró-dignidade sexual, Prodigues, não é? Conheça. Doutora Mariana, pode deixar aí, por favor, a rede social do Prodigues, doutora Mariana? Claro. No Instagram é Prodigues Oficial e no Facebook é Prodigues Pro Dignidade Sexual. Fico feliz se o pessoal quiser conhecer. Gente, Vai ser muito bom. vamos seguir, vamos acompanhar, vamos ver o que está sendo postado lá. A doutora Mariana falou de 3 coisas, estamos acabando. Primeiro, informação, ajudar nossas crianças a entenderem, não é, quando são vítimas de abuso sexual, ensiná-las com a linguagem adequada. Segundo, a doutora Mariana falou como a linguagem mais adequada para obter a confirmação, não é, e o relato de um abuso sexual. E finalmente falou de sintomas. Ruptura é o principal deles. Criança que era assim e agora é diferente. Precisa prestar atenção nessa criança. Não é? E se você não consegue obter essa confirmação de alguma maneira, procure um profissional que possa ajudar, não é, extrair esse relato dessa criança. Doutora Mariana, muito obrigada. O tempo acabou aqui agora. Que Deus te abençoe muito. Você é extraordinária. Eu não sei mais andar nesse mandato sem você, viu, doutora Mariana? Amém. Eu sei que você Amém. vai colaborar muito conosco ainda, porque é uma luta que nós queremos empreender. Eu quero agradecer a todos, conselheiros tutelares que eu vi que estão entrando aí, comentando, Cachoeira Paulista, Apiaí, eu vi gente do interior de São Paulo. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Doutora Mariana, pode dar o seu boa noite a todos também.
Boa noite, gente. Muito obrigada, viu, por assistirem e estou à disposição de vocês também. Obrigada, doutora Obrigada. Mariana. Beijo no coração. Gente, fiquem todos com Deus. Beijo. Vamos quebrar o silêncio por nossas crianças. Que Deus abençoe, inspire e habilite a todos nós nessa luta. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Andréia, Neuza, Irandi. Eu não falei o nome de ninguém, doutora Mariana, porque ou eu fazia live ou eu agradecia as pessoas que entravam, gente. Mas olha, vamos juntos, porque essa luta é nossa, é de todos nós. É Obrigada nossa. por todos e por doutora Mariana também.